Shalom, graça e a paz do nosso Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre um estudo que vai falar sobre superar os medos. Nossa base bíblica se encontra em Isaías, no seu capítulo 41. Não é algo incomum nós termos medo na nossa caminhada. Às vezes coisas nos atemorizam porque são desconhecidas ou até mesmo porque as suas consequências são conhecidas. Mas, no entanto, nós nos sentimos, às vezes, sós, às vezes sentimos-nos desamparados. E esse tipo de sentimento humano, ele é muito comum em muitas pessoas. Solidão, desamparo, medo, angústia. E hoje esse estudo vai trazer para você um bálsamo, porque falaremos na base que eu acabei de dizer sobre a fidelidade de Deus e como você pode superar o medo. Se até aqui você se interessou nesse estudo, queridos, em primeiro lugar eu quero te pedir, com humildade, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos juntos. Falando sobre Isaías 41, eu vou ler aqui o texto exclusivamente nos seus versículos 10 até o 11 ou 12, porque irei aqui tratar do assunto de forma específica. Olha o que diz a palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Bom, queridos, eu acredito que essas palavras elas não são desconhecidas da maioria, e inclusive são as palavras de maior motivação de que muitas pessoas pregam sobre ele. Mas eu quero ir muito além. Eu quero te trazer motivos pelos quais o medo pode ser superado. Então eu quero te falar aqui sobre esse contexto. O que está acontecendo em Isaías 41? O que estava acontecendo com o povo escolhido de Deus, o povo de Israel? Veja que Deus está falando diretamente para o seu povo neste momento. E só para contextualizar o que acabamos de ler, Deus ele quer tirar a incerteza, ele quer lembrar o seu povo sobre a sua soberania e a sua fidelidade. Mas em que contexto, em que realidade o seu povo se encontrava? Exilado. Queridos, o povo de Israel estava exilado, estava escravo, subjugado. Não era um momento feliz do povo de Israel. E eles sabiam disso. E é evidente que todos nós sabemos que o povo de Israel ficou muito tempo cativo. E quantas pessoas não olham para o futuro e não sabem o que vai acontecer? Eles sabiam que não tinham futuro. Eles sabiam que eles estavam cativos, que eles estavam ali subjugados por um povo, mas eles não tinham noção de quando aquele tormento ia acabar. Eles não sabiam o que ia acontecer. Queridos, isso é o que acomete muitas pessoas de terem medo, de ficarem até mesmo em opressão, em depressões. E o povo estava realmente desanimado. Então, veja que se você olhar o contexto do capítulo 41, que nós falamos somente alguns versículos, mas você vai ver que desde o início, o que o Eterno está fazendo? Ele, primeiro, se você olhar nos versículos iniciais, o próprio Deus ele vai demonstrar a soberania dele e mostrar que ele tem o controle da história e das nações. É ele que faz todo o movimento. Se ele quiser que um povo seja totalmente tirado do caminho do povo de Israel, ele ia tirar. Se ele quisesse dar uma lição no seu povo por desobediência, ele iria fazer. Se você olhar mais adiante, mais ou menos do versículo 8, 10, e aí você vai ver que foi o que nós lemos, demonstra a fidelidade de Deus. O Senhor chama o povo para que eles arranquem do peito o temor, o medo, tudo aquilo que os afligia. E Deus chama o povo para a confiança, para a fé.
restauração da fé. Se você for olhar mais adiante, mais um pouquinho, o Senhor vai demonstrar o seu poder, de que Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. É Ele que provê, é Ele que dá o sustento. Então, queridos, todos esses pontos, o Senhor está trazendo aqui para o seu povo elementos para que o povo possa acordar e falar assim, temos que olhar para o alto, temos que nos voltar para Deus. Falando sobre o capítulo 41 ainda, veja que Deus ele vai desafiar as nações para apresentarem os seus casos, para ele as suas queixas, o que vocês precisam. Mas é claro que eles deviam, diante de tudo isso, reconhecer a soberania de Deus e lembrar que é Ele que levanta líderes, é Ele que dirige a história, é Ele que está no controle. Então, nesse caso, queridos, Deus dirige Israel. Como? Como um servo escolhido. E já que Deus estava levando o seu povo como um servo escolhido, como um servo que ele viu desde o nascimento, ele estava assegurando o quê? Amor, proteção e provisão. Ainda que os olhos do povo de Israel não conseguisse perceber, era isso que Deus estava demonstrando. Bom, agora o tópico que eu acho mais interessante de toda essa passagem, queridos, no qual Deus usa não temas. Bom, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a minha destra. Bom, eu vou te dar pelo menos 3 motivos, queridos. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção pelos 3 motivos dos quais eu vou trazer aqui sobre a palavra de Deus em não temer. E eu gostaria que você trouxesse para a sua vida pessoal neste momento. E eu estou trazendo isso com todo respeito, com toda reverência. E eu quero que você possa me dar um pouco da sua atenção. Primeiro motivo pelo qual Deus está falando não temas, é porque Deus garante, assegura de que Ele estaria com o seu povo. A presença de Deus, queridos, é uma fonte de quê? De conforto, de força, aonde com certeza não mora o medo. Se você tem a segurança da presença de Deus sobre a tua vida, você vai conseguir ter forças, você vai conseguir ter o conforto. E aquele sentimento, de repente, que estava vindo de medo, de desamparo, de opressão, ele vai embora, porque o Senhor vai preencher todo o teu íntimo. Era isso que Deus, em primeiro lugar, estava trazendo de forma clara para o seu povo. Em segundo motivo, que Deus fala não temas, é porque o Deus, o nosso Criador, o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Ele sim pode fazer o impossível. E é claro que existem situações que, nesse caso, o povo de Israel, ele poderia olhar e falar assim, não tem condições. Nós estamos aqui desamparados, não temos como reverter, não conseguimos sair desse povo. E na vida pessoal de todos os amados, podem acontecer situações dos quais você possa olhar para si e imaginar, não tem solução. Não tem saída, mas se lembre, queridos, que quando a parte possível que você pode fazer é eliminada, quando todas as possibilidades que você poderia se utilizar para resolver acabaram, é nesse momento que começa o agir de Deus. Porque Ele não age no possível, mas Ele age no impossível. Então esse é o segundo motivo. Você tem ao seu lado, e o povo de Israel também tinha ao seu lado o Deus dos impossíveis, o Todo-Poderoso. Terceiro motivo pelo qual Deus diz, não temas, é porque esse Deus escolheu, como eu disse aqui, como um servo fiel e amado, que Ele conhece desde o nascimento, e que Ele também tem o quê? Promessas. Agora, eu gostaria de fazer um parênteses aqui sobre o que eu estou falando sobre promessas que são imutáveis da parte de Deus e se cumprem. O que Deus está falando aqui é exatamente sobre Ele ser o seu Deus, Ele te tomar pela mão direita, Ele te assistir, Ele está ao seu lado, não te desamparar, te amar, te ouvir. Todos esses pontos são imutáveis, Deus estará contigo. E inclusive, para os seus adversários, Deus pelejará contigo. Isso é sim uma promessa, porque o Senhor também batalha as suas lutas, quando você, claro, o permite. E quando o Senhor vê a necessidade, porque é algo que Ele precisa intervir. Mas existem promessas que são colocadas
como imutáveis para a parte de Deus, que não fazem nenhum sentido. E é isso que eu gostaria de separar. Eu estou falando de medo, de quando você precisa do agir de Deus, quando você precisa da presença de Deus, quando você precisa que o Senhor se faça ao seu lado, te conforte, te oriente, te direcione, que possa encher o teu coração de alegria, de força. Tudo isso o Senhor faz. Agora, a partir do momento que batemos no peito e falamos que nós queremos exigir a promessa de Deus, de que Ele nos abençoe, e quando nós falamos isso, nós utilizamos-nos de que Ele é o Deus do ouro e da prata e que nós precisamos também ter a herança nesta terra, ou seja, abdicando de Deus a riqueza, poder, status. Eu gostaria de trazer aqui uma ressalva muito grande. Não é isso que Deus traz como primazia. Não é a promessa de Deus que está nesse ponto, mas nesse que eu estou trazendo aqui. O Senhor, Ele vai acabar com todo medo que assombra a tua vida. Isso é uma promessa. É você deixar Ele chegar até você, ou você se achegar até Ele, e você terá a certeza de que essa promessa se cumprirá. Bom, queridos, agora, de tudo que eu estou dizendo, o povo de Israel, em primeiro lugar, tinha medo do inimigo, que era o povo que dominava ele, tinha medo das circunstâncias, que, como eu disse aqui, eles estavam exilados, subjugados, eles tinham N dificuldades, incertezas do futuro. Então, muitos eram os medos do povo de Israel. Como você pode viver se você não sabe o que vai acontecer no outro dia? O que será que esse povo que está subjugando Israel iria fazer? De repente, aquela pessoa poderia falar: vamos acabar com uma parte dos israelitas que estão aqui. Vamos acabar. Tudo bem, vamos pegar os mais fracos e acabar com eles. E o que eles poderiam fazer? Bom, diante disso, queridos, eu gostaria de trazer para cada um de vocês que, mais uma vez, não é desumano, não é anormal sentirmos medo. Existem situações dos quais acontecem com muitas pessoas, até mesmo com cristãos, que trazem sim o temor, o medo. Às vezes você olha para o lado e você pensa: quem poderá estar ao meu lado diante de uma situação tão complexa? Às vezes você não encontra um amigo, um familiar, você não encontra uma pessoa que te entenda o seu problema, entenda a sua situação. Mas o Deus que eu estou trazendo hoje através desse estudo não somente te entende, mas Ele quer entrar com providência e quer te ajudar. Por isso que esse estudo está sendo voltado para dizer: supere o medo. Mas para que isso aconteça, tome posse, pegue essa palavra, queridos, onde Deus te convida a não temer. Ele te convida a você não se assombrar, porque Ele é o seu Deus. Se você, até hoje, ainda não teve a oportunidade de conhecer esse Deus que eu estou falando, queridos, pode olhar vários estudos que tem nesse canal. Você irá conhecê-lo de forma integral e nítida. E eu peço que, para você que já conhece, está passando por um momento onde você mal consegue dormir, mal consegue se concentrar, mal consegue se alimentar, porque o medo, o temor, o assombro na alma está lhe afligindo, volte e leia Isaías 41. Leia e tenha certeza da palavra que você vai ler, porque ele vai te dizer: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele vai continuar falando que todos aqueles que estão contra você serão envergonhados, eles serão totalmente tornando em nada, porque Ele está contigo. Espero que esse estudo tenha trazido um bálsamo para a tua alma e tenha ajudado a tirar de repente um peso que estava sobre você. E que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida.